tenemos el honor de contar con Joao Moraes, que hizo su doctorado quizás hace algunos años, ¿no? 2008. Y bueno, estuvo en Alemania bastantes años, hasta que hace un poco menos de 3 años vino aquí a ICAM, y su área principal de trabajo es en teoría de aproximación y funciones armónicas, análisis armónico, etcétera, etcétera. Entonces, no va a hablar de la construcción de señales de onda, esferoidales, prolatas, cuaterniónicas en la esfera, pues cuando quiera ya. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, un poquito enfermo, pero muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, mi español no es perfecto, ya sé, pero voy a dar mi mejor. ¿Sí? Bueno, entonces hoy voy a hablar de unas funciones que se llaman las funciones de onda esferoidales prolatas, pero en un contexto del análisis quaterniónico. Ya vamos a ver o que é. Entonces, vamos, primeiro que tudo, tentar recordar uns conceitos importantes. Bueno, eu vou denotar por BWU o espaço de sinais de banda WU acotada com energia finita. Es decir, el espacio de todas las funciones continuas en L2, cuya transformada de Fourier tiene soporte en este intervalo. Y sabemos que cada miembro de este espacio se puede escribir como una transformada de Fourier finita en esta forma. ¿Sí? Nada de nuevo. Também podemos definir o que é, de maneira similar a um sinal de banda acotada, um sinal acotado em tempo, se para algum t positivo, esse sinal se anula para todo o t que verifica esta desigualdade. Muy bien, entonces sabemos, además, por el teorema de Paulin-Wiener, que f es una función entera en la variable compleja t, no tiene singularidades, en el plano finito t, obviamente es infinitamente diferenciable en todas las partes y admite un desarrollo en serie de Taylor alrededor de cada punto con radio de convergencia infinito. Se deduz imediatamente que uma sinal de banda limitada não trivial não se anula em nenhum intervalo del eje t. Obviamente que já sabemos que uma sinal não trivial que é acotada no tempo deve ser acotada em banda e vice-versa. Ok? Isto já sabemos. Vamos considerar aqui alguns casos. Por exemplo, considerar este sinal acotado no tempo, sendo quando t menor que o médio em valor absoluto, 0 em outros casos. Sabemos que a transformada de Fourier de uma sinal F1 está dada por la função sinc. Se considerarmos, además, outro caso, por exemplo, um sinal acotado em banda, como sendo a clássica exponencial, sabemos que a transformada de Fourier não é mais nada do que a função delta. ¿Sí? Agora, minha questão é a seguinte. Existirá uma função em uma banda acotada cuyas componentes en el tiempo son compactas. Bueno, si empezarmos a recordar algunas de las funciones, obviamente que nos recordamos de la función gaussiana, ¿sí? Inmediatamente. Pero ¿será que la función gaussiana será la mejor elección? Pues no. No, ¿por qué? Porque no es acotada en banda, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy entonces es que para contestar la pregunta que eu hice exatamente aqui, são as funções, chamadas funções de onda esferoidales prolatas. Nos vão contestar esta pergunta. Então, para recordar um pouquinho o que são estas funções, de hecho, estas funções foram introduzidas originalmente por Niven em 1880, mientras ele estudiava a transmissão de calor em elipsoide de revolução, que lhe conduziu, consequentemente, a um operador de Helmholtz em umas coordenadas que vamos a ver, nas coordenadas chamadas coordenadas esferoidales. De hecho, é muito interessante porque, obviamente, estou a entender que este incrível artículo é hecho en 3 dimensiones, pero no es más do que una generalización directa de un trabajo hecho por Mathieu.
las funciones de Mathieu, que son muy conocidas. Son funciones en dos dimensiones, ¿no? Entonces, esta es bastante interesante porque não é mais do que uma generalização destas funções. Temos aqui também um livro dos anos 50, por Flammer, onde há bastantes exercícios numéricos correspondentes a essas funções. Está bastante interessante. Perdão. Do que tenho encontrado, há muitíssimos artículos onde se pode ver estas funções. E, de hecho, o que vos posso comentar é que estas funções são ferramentas ótimas para a aproximação de funções acutadas em banda e, de hecho, são preferíveis a bases polinomiais clássicas, por exemplo, polinômios de Legendre e polinômios de Chebyshev. Vão entender porquê. De hecho, há encontrado também que, em geral, estas funções aparecem no processo de solução de problemas de Dirichlet, especificamente em domínios esferoidales, surgindo, por exemplo, em hidrodinâmica, elasticidade e eletromagnetismo. Então, que serão essas funções? Estas funções vou denotar por φ mn. Aqui m denota a ordem e n denota o grado. Estas funções constituem uma base ortogonal do espaço de sinais de banda W acotada com energia finita. Se recordam, o espaço de funções contínuas cuja transformada de Fourier tem suporte neste intervalo. E estas funções se concentram ao máximo neste intervalo, vamos a ver, e dependem, obviamente, dos parâmetros T e W. O que é mais interessante, de hecho, é que estas funções han sido conhecidas nos anos 30 como sendo eigenfunções do operador de Sturm-Liouville, que eu aqui denoto por LC, definido nesta forma. Sim? Temos aqui a derivada de segunda ordem respecto a x, primeira ordem respecto a x, e aqui um término que depende de um parâmetro C, já vamos entender o que é, positivo. Ok. O que é mais interessante para mim é que, de hecho, o operador anterior surge através do método de separação de variáveis para a equação de Helmholtz. A equação de Helmholtz está dada por el Laplaciano, que eu denoto por delta 3, ok? Laplaciano é R3. Sim, sabem o Laplaciano, não? Mais uma constante alfa quadrada, que é exatamente, vai haver uma relação entre alfa e este C. E, de hecho, este operador surge aplicando o método de separação de variáveis a esta equação usando as coordenadas esferoidales prolatas. O que são estas coordenadas? Estão a ver aqui que eu estou a denotar, a introduzir umas novas variáveis, μ, θ e φ. μ não é mais nada que um rádio angular. Sim? O θ, que varia entre 0 e π, não é mais do que este ângulo, 0 a π. E o ângulo φ é o ângulo em la projeção, de 0 a 2π. Especificamente, poderemos parametrizar x1, x2 e x3 nesta forma, onde os semiejes correspondentes A e B são dados desta forma. Ok? A está dado por f cosseno hiperbólico de μ e B, f seno hiperbólico de μ. Aqui, especificamente, estou a considerar um esferoide que é prolato e, por lo tanto, estou a suponer que o semi-major eje é el A. Sim? E f é justamente um factor de escala, nada mais. O que estão a ver aqui é que este, de hecho, é um caso particular de um elipsoide, em que estamos a tomar dois dos semiejes idênticos. E a simetria que estou a tomar é exatamente aqui, x2 e x3. Perfeito. Então, deste modo, poderemos introduzir uma família de esferoides prolatos, dada por superfícies, tomando uma certa constante μ, com uma elipse confocal girando ao redor do eje major x1 e com focos correspondentes nestes pontos. É decir, a ideia é que eu tenho uma elipse, empeço a girar ao redor deste eje x1 e assim vou obtendo uma família de esferoides prolatos, confocales. Se eu quero entender como
consigo entender o que é a fronteira deste esferoide, então eu tomo o μ como sendo uma constante específica, por exemplo, μ0. E, neste caso, os parâmetros A e B, que eram os semiejes da elipse, estão dados exatamente por esta forma, onde A, recordem-se que é maior que B. Perfeito. Obviamente que estou a entender que estamos a usar aqui cossenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, pero minha ideia vai ser um pouquito simplificar ao máximo esta nomenclatura. Então, eu vou denotar, usando aqui na notação por option, vou denotar xi por cosseno hiperbólico de μ. Ok? Recordem-se que o xi inclui o rádio angular e o eta é igual a cosseno de θ e, por lo tanto, A e B, os semiejes, estão dados desta forma. F xi e B será f raiz quadrada xi quadrada menos 1. Perdão. Neste caso, obviamente, que vem que xi, que estou a tomar como cosseno hiperbólico de μ, é maior que 1, e, obviamente, este ângulo, em valor absoluto, é menor que 1, e o φ é igual. Eu vou manter o φ entre 0 e 2π. Muito bem, então a ideia é que eu aplique o método de separação de variáveis à equação de Helmholtz. Então vamos tomar uma família de soluções desta forma. Vai depender de los 3 parâmetros e, además, de um parâmetro C. Se recordam que aparecia. Então, a ideia é que eu defina uma função φ como o produto de 3 funções. Cada uma delas está definida em cada uma das variáveis. Ok? Por exemplo, tenho aqui uma parte que vou chamar uma parte radial, que depende do xi. Obviamente que depende do c. Tenho uma parte angular que depende do eta. Se recordem, o eta era exatamente o cosseno de θ. E tenho aqui uma parte que depende do φ. São apenas polinómios de Chebyshev. Sim? Cossenos ou senos. Funções trigonométricas. Nada mais. Pero o que estão a ver aqui é que, de hecho, eu consigo entender uma relação bastante importante entre o operador C, que aparecia na equação diferencial, com o parâmetro alfa. ¿Sí? Então, a ideia agora é aplicar o método de separação de variáveis e, fazendo isso, obtenemos que a função R e a função S satisfazem estas equações diferenciais. Estão a ver aqui que, por exemplo, me vai aparecer umas constantes novas, que eu estou a denotar por lambda C, não são mais do que as constantes de separação. Assim se diz, verdade? Separation variables, sim? Aqui me aparece el M, se recordam da definição, e cada uma delas, obviamente, depende ou de xi ou en el eta. A ideia é que, para determinar estes lambdas, a forma é que eu tenho que entender que este R e S têm que ser finitos nestes pontos. Sim? E, obviamente, que a ideia seria, ok, será que eu consigo relacionar estes esferoides com o caso limite, que é o caso da esfera? Sim. Eu entendo que o caso, quando a distância interfocal, que não é mais do que 2f, tende a 0, é decir, quando el C é igual a 0, as equações radiais angulares anteriores, se mirarem aqui, toda esta parte se vai, que depende de C igual a 0, não são mais nada do que as equações diferenciais de Legendre. As conhecidas equações diferenciais de Legendre, que são satisfeitas por as funções associadas de Legendre, clássicas, do primeiro ao segundo tipo. E, neste caso, especificamente, os lambdas estão dados por n mais 1. Okay? Estes polinómios de Legendre já vos vou explicar o que são, pero o que é interessante é que há aqui um tipo de extensão já bastante visível. Neste caso, quando estamos a considerar o caso limite, o caso da bola ou da esfera, como quero dizer, temos trabalhos bastante importantes, por exemplo, aqui um trabalho por Hobson, um trabalho por Tsego, e especificamente Garadabian, um supernombre na teoria de mapeos conformes, sim? Tem um artículo nos anos 50 onde estudia
polinomios ortogonales que son armónicos, este caso limite, en la bola. ¿Sí? En la bola, pero él considera también un poquito más general en distintos tipos de esferoides. De momento, estou trabalhando com um aluno de doutorado e um colega meu, de Sinvestav, em que generalizamos, de hecho, o artículo de Karadebian, e então a ideia foi tentar construir uns polinômios esferoidales em que eu, no caso limite, entenda bem que são os casos das harmónicas esféricas. ¿Sí? Então, a ideia foi tentar construir um esferoide bastante específico. Digo que está orientado de maneira de que sua simetria rotacional está ao largo do eje X1 e cuja longitude focal está dada especificamente por isto. Então, tendo um domínio desta forma, é bastante visível quando este sigma está a tender a 0, esta constante está a tender a 1 e isto não é mais nada do que a bola, ou a esfera, como queremos dizer. ¿Sí? Então, outra questão imediata para nós outros foi: será que é possível representar cada um dos polinômios harmónicos vivendo neste tipo de domínios em termos de polinômios harmónicos em la esfera? Sim, conseguimos. E a representação explícita de soluções harmónicas em esferoides desse tipo, em termos de harmónicos esféricos, já vamos ver um pouquinho mais adelante o que é desse estilo, a relação é esta. Sim? Há muitas coisas para dizer disso, não é exatamente o que quero falar hoje, mas quero que entendam que há vários caminhos, não? Agora, especificamente, construção de polinômios harmónicos em distintos contextos. Tenho aqui bastantes artículos, aplicações específicas de MPUs, por exemplo, estudar a função de Sego-kernel, por exemplo, neste tipo de domínios. Há bastantes coisas aqui. E, de momento, o que nos vai interessar será, então, considerar não o caso limite. Se recordam, quando ele C não era exatamente 0, são o caso das funções prolatas. E então, mais ou menos, eu vou falar um pouquinho de tudo hoje. Vamos falar um pouquinho destes 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Perdão. Perfeito. Então, vimos que as funções prolatas esferoidales salen nada mais, nada menos do que aplicando o método de separação de variáveis à equação de Helmholtz. Pero, interessantemente, nos anos 60, Slepian e Pollack, independentemente, descobriram que estas funções formam um eigensistema de uma equação integral, que vamos a ver, com kernel que surge das funções sinc. Ok? É interessante porque vocês estão a ver, se eu integrar as funções prolatas em um intervalo de menos t a t com esta função, este núcleo, eu obtenho as funções outra vez. E aqui aparecem os lambdas que me apareciam nas equações diferenciais. Recordam de los lambdas que dependiam de C, quando C estava a tender a 0, especificamente estava dado por n mais 1. É bastante interessante, este artigo é boníssimo, é incrível. E o que é mais interessante, además, é que, se vocês se fijarem bem, esta integral não é nada mais, nada menos que uma integral de convolução. ¿Sí? Então, obviamente que se entende que o uso da função sinc na integral anterior, sabemos que esta função é ideal para reconstruir um sinal original, que é contínua e acotada em banda, e estes lambdas, vamos ver um pouquinho mais adelante, nos dão mais ou menos uma ideia da relação entre a sinal filtrada com a sinal original. Perfeito. Então, sabemos que se pode demonstrar facilmente que o núcleo simétrico, esta função sinc, é positiva definida. Assim que esta equação que vimos tem soluções em L2 só por um conjunto discreto de valores positivos reais lambda, agrupados desta forma, ¿sí? E tales que o limite de los lambdas é igual a 0. Muito bem. Então, estas soluções correspondentes, ou eigenfunções, podem ser elegidas para serem reais e ortogonais neste intervalo.
¿Ok? Ya vamos a entender bien o que quero dizer com isto. Pero estamos a ver que hay una integración en un intervalo finito. ¿Sí? Obtenemos las funciones con los parámetros lambdas. Pero, interessantemente, Slepian também verificou que estas funções satisfazem uma equação integral sobre todo el R. Se nós outros implementarmos, fizermos uma integração sobre R com as funções sinc, obtenemos nada mais, nada menos que as funções. Okay? São duas muito importantes propriedades destas funções. Además, usando estas duas propriedades, já vos vou demonstrar, se pode demonstrar uma doble ortogonalidade, é decir, podemos demonstrar que estas funções são ortogonales en el intervalo finito, em que suas normas estão dadas pelo lambda quadrada, e que são ortonormales en la línea real, ¿sí? En R. Ok, entonces mi primera idea hoy es, ok, ¿será que es posible extender este concepto? ¿Será que yo consigo extender estas funciones en dimensiones superiores? En particular, en una álgebra, que es donde trabajo yo, no conmutativa, que es como el caso de los cuaterniones. Pues sí, vamos a ver, pero obviamente que hay varios problemas, vamos a ver. Pero el primer problema es cómo puedo yo calcular este tipo de funciones para valores arbitrários, não? E o segundo problema é, será que eu consigo usar estas integrales, estas relações entre as integrales? Pois vamos a ver que sim. Perfeito. Então, vos vou dar mais ou menos uma motivação, o porquê que eu estudo quaterniones. De hecho, se pensarmos em uma extensão da teoria de funções holomorfas a 3 ou 4 dimensões, existem basicamente dois enfoques principais, ok? Eu posso considerar o conceito de holomorfia com respeito a várias variáveis complexas, ou outra generalização, que é a que vou fazer, pode ser hecha usando a teoria de funções com valores na álgebra de los quaterniones. Perfeito. Há diferenças entre elas, há vantagens de uma, há vantagens de outra, mas vou dar a vantagem para mim, não? Obviamente que as duas se diferem muito, uma vez que sua estrutura algebraica é distinta. Pero sabemos que no caso do conceito de holomorfia com respeito a várias variáveis complexas, sim, há comutatividade. Pero isto, vão ver que usando as ferramentas do análise quaterniónico, a comutatividade se vai, não há. Obviamente que na primeira vista, ustedes podem pensar, ok, já não há comutatividade, vamos nos olvidar de los quaterniones, pero não é bem assim. ¿Por quê? De hecho, por exemplo, se nos fijarmos na função do núcleo de Cauchy, algo que eu tanto necessito, eu sei que no caso de funções de várias variáveis, se associa a polidomínios, ¿sí? Pero, no caso quaterniónico, é universal. Outra vantagem, que também vai ser importante na plática de hoje, é que, de hecho, no análise quaterniónico, me permite factorizar operadores diferenciais de ordem superior em termos de operadores diferenciais de ordem inferior. Por exemplo, pongo aqui que Laplaciano se pode factorizar, se recordam, de variável complexa como d de barra. O operador de Cauchy-Riemann com seu conjugado. Aqui é exatamente o mesmo, também tem esta propriedade. Então, de momento, estas duas vantagens que eu vejo que para mim são importantes, são as que para mim fazem do análise quaterniónico algo bastante bonito. Pero que são porque é que eu posso ficar de hecho e porque é que me pode motivar que já há de hecho bastantes trabalhos em análise quaterniónica? Sim, há. Há trabalhos de hecho bastante mais antigos, mas eu estou pondo aqui porque esta é a escola alemana, é a escola onde eu estive. Este foi meu assessor de doutorado, este foi meu assessor de pós-doutorado. E temos aqui nomes de gente que está em México. Kravchenko está na Universidad em Juriquilla,
en Querétaro. Y Shapiro ya no está, pero estuve muchos años en el Politécnico, en el norte. De hecho, análisis quaterniónico se ha desarrollado durante décadas como una generalización de la teoría de las funciones holomorfas, en particular en 3 y 4 dimensões, e também se ha considerado como um refinamento do análise harmônico clássico. Vamos entender o que quero dizer com isto. Tenho aqui várias, tenho este livro bastante bueno, que se vos interessa, e este mais ou menos recente, meu, com 2 colaboradores meus, se estão interessados, eu vos passarei o artículo, entonces, el libro, perdão. Entonces, a parte de introdução de hoje, eu vos vou sacar aqui algumas partes para entender especificamente o que são os quaterniones, ¿ok? Perdão. Perfeito. Então, hoje não vou considerar o caso mais general, eu vou estudar o caso de funções que estão definidas de domínios em R3, especificamente os esferoides, sim? E que admitem valores em los quaterniones, que vamos a ver que los podemos identificar com R4. Obviamente, eu não necessito de um conjunto de funções quaisquer, eu necessito de funções que eu consiga trabalhar, sim? Como, por exemplo, estas funções de Legendre, que são tão conhecidas. Então, a minha ideia não é ter algo qualquer, eu necessito de algo que possa trabalhar com isso, seja numericamente ou teoreticamente. E vamos a ver que o conceito que generaliza o conceito de holomorfia, no caso de duas dimensões, no caso de análise variável complexa, são as chamadas funções hiperholomorfas ou simplesmente funções monogénicas. E vamos a ver que são soluções de um sistema de Cauchy-Riemann generalizado. ¿Sí? Entonces, mi charla va a ser la introducción o la extensión de las funciones prolatas usando quaterniones. Vamos a demonstrar que também satisfazem mais ou menos as mesmas propriedades de ortogonalidade. Depois vou estudar aqui uma parte de concentração de energia usando essas funções. E depois, que é o título de minha plática, como uma aplicação, vamos construir estas funções restringidas em frequência à esfera unitária. E a ver o que é. Perfeito. Então, os quaterniones, de hecho, foram descobertos por Hamilton em 1843, um matemático irlandês, e, de hecho, sua motivação original seria criar um tipo de números, vamos chamar de números hipercomplexos, relacionados com o espaço tridimensional, de la mesma maneira como os números complexos estão relacionados com o plano. Ok? Se consigo generar todas essas propriedades que tanto conhecemos dos números complexos. Bueno, em sua primeira conjetura, os números complexos necessitariam de uma parte imaginária suplementária, estes novos números. ¿Sí? Es decir, sabemos que um número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária. Pois aqui, sua primeira conjetura seria, vou adicionar mais uma outra parte. Mas não era assim tão simples. Então, depois de quase 10 anos de buscar sem êxito uma extensão tridimensional de los números complejos, Hamilton se encontrou ao borde de renunciar, pero, no dia 16 do mesmo mês, bueno, aqui que resultou ser um lunes e um dia de Conselho da Academia Real Irlandesa, e eu vou entender porque é importante especificar isto, mientras caminhava com sua esposa, se inspirou, e se detuvo e traçou com um cuchillo em la puente Broman, agora se chama Brum, suas ideias. E suas ideias não são nada mais, nada menos do que umas fórmulas ditas, assim chiquitas. ¿Sí? Então, em lugar de duas partes imaginárias, é decir, uma parte imaginária e adicionar mais uma, não, há que adicionar outra mais. ¿Sí? Então, em lugar de duas partes imaginárias, como havia considerado em sua primeira conjetura, ele imaginou um sistema imaginário constituído agora por 3 partes. E assim, os quaterniones nasceram do latim quaternion, que significa conjunto de 4. Daí o nome quaterniones. Perfeito. Então, o que Hamilton havia imaginado seria um número hipercomplexo que tenderia uma componente real também, pero adicionalmente tendría 3 componentes imaginarias distintas, pero igualito a los números complejos,
todas esas componentes imaginarias tienen de cuadrado menos 1. Bueno, desafortunadamente los traces en el puente ya no permanecen hoy, pero sin embargo su descubrimiento fue tan importante que en todos los años, en ese mismo día, el Departamento de Matemáticas de esta Universidad Nacional de Irlanda tiene un paseo a la Ponte de Brum celebrando su descubrimiento. Entonces, ¿qué son los cuaterniones? Y entendemos, hay una parte real y voy a adicionar 3 partes imaginarias. Este IJK no es nada más, nada menos que, cuando estudian, muchas veces mis alumnos me dicen, esta regla de la mano derecha, ¿sí? El IJK. Entonces, lo que tenemos, poner aquí. Aquí vamos a imaginar I, el J y el K. Y entonces producimos como antihorario, ¿sí? No exactamente como en los puntos del reloj. Y esta será una relación entre las bases. Entonces, yo consigo, a partir del producto de I con J, yo consigo generar el K. El J con K me produce el I. Pero el JI me produce menos K. Estou a entender de onde viene que la multiplicación no es conmutativa. Porque J no es JI. ¿Sí? Entonces, tengo aquí cada una de las componentes de cuadrado menos 1. Y J es K, es menos JI, y así sucesivamente, para generar cada una de las bases, elementos de la base. Y de aquí, obviamente, vemos que la multiplicación no es conmutativa. El conjunto de todos los cuaterniones se denota por H, exatamente en honra a Milton. ¿Sí? Entonces, ¿será que podemos sumar y multiplicar cuaterniones? Pues, vamos a ver. Si eu tomar 2 quaterniones distintos, vamos denotar por P e Q. E vamos tomar un lambda como sendo un número real, de momento. ¿Sí? Entonces, la adición la hago como? Adiciono componente a componente. Subtracción, subtracción componente a componente. ¿Qué significa multiplicar una constante por un cuaternión? Significa componente a componente. Multiplica esa constante por cada una de las entradas. ¿Sí? ¿Qué significa el producto de pi con Q? Pues no es tan simple. ¿Sí? Porque si yo tomo este y este, hay relaciones entre los elementos. Pues sí, va a haber una parte escalar nueva, una parte en I, una parte en J y una parte en K. No es así tan simple, pero se hace los cálculos usando esta idea y sale. ¿Sí? Hay unas tablas de Cayley que usam estas relaciones, pero esta relación de mano derecha también funciona. ¿Sí? Entonces, es obvio que la suma es conmutativa, es decir, pi más K más Q es Q más P. La propiedad de la suma es asociativa, ¿sí? Y hay una distributividad de la multiplicación sobre la suma. Es decir, pi con Q más R es el mismo que con pi Q más pi con R. ¿Sí? Y también hay asociatividad de la multiplicación. Es decir, si yo produzo primero el Q con R y multiplico por P, entonces es el mismo que yo producir el P con Q y después multiplicar por R. Es exactamente el mismo. Perfecto. Entonces, nosotros usamos la notación de Q0 para denotar la parte escalar y todo el resto como denota la parte vectorial de este cuaternión. Y de la misma forma como hacíamos en el caso complejo, o que era el conjugado de un número complejo? Era simplemente tomar el menos. Pero aquí, ¿o que significa? Tomar el menos en cada una de las entradas. ¿Sí? Y ahora una propiedad importante. Eu consigo determinar la parte escalar y la parte vectorial sumando o subtrayendo un cuaternión con su conjugado. Y aquí tienen varias propiedades de la conjugación cuaterniónica. La única que yo necesito que entendan, distinta con números complejos, es esta. Pi con Q y tomar el conjugado no es pi conjugado con Q conjugado. Están a ver que hay como un cambio. ¿Sí? Hay un cambio de lugar. ¿Sí? Y esto tiene que ver por la no conmutatividad, una vez más. Perfecto. Outra ideia interessante é que se eu multiplicar el Q com Q conjugados, ou Q conjugado com el Q, se recordam que obteníamos o valor absoluto de Q. É exatamente o mesmo aqui. É decir, se eu multiplicar um quaternión com su conjugado, eu obtenho algo real. ¿Sí?
¿sí? Y además, el P com Q, tomar o valor absoluto ao quadrado, obtém exatamente isto. E devido ao famoso teorema de Frobenius, sabemos que as álgebras R, el C e el H são as únicas álgebras reais de divisão associativas de dimensão finita que satisfazem esta propriedade. Ok? Perfecto. Então vamos a isso. A ideia é que eu considero agora os quaterniones. Então a ideia é que vou construir uma classe de funções, vou chamar-las funções quaterniónicas, em que estão definidas num subconjunto aberto de R3, com valores em H. Então F se pode reescrever desta forma, sim? Em que cada uma de suas entradas são funções reais definidas em ômega. Sim? Se eu falar em continuidade, diferenciabilidade, integrabilidade, eu sempre hablo componente a componente. Sim? Nada mais. Agora, eu necessito de falar de ortogonalidade. Já vimos que temos que estudar a ortogonalidade de funções, então há que introduzir espaços, sim? Onde pode trabalhar. Vou denotar por LP ômega H. Não é uma notação muito bonita, mas estão a ver que a única coisa que eu estou a introduzir nova é especificar exatamente que as funções que vivem neste espaço têm valores em H, em los quaterniones, ok? Este modo de Hilbert consiste no espaço linear quaterniónico por la direita. Que coisa mais rara. Por que lamo isto a um espaço linear quaterniónico por la direita? Porque entendem que os quaterniones não são comutativos. Há que ter cuidado se multiplico as constantes por la direita ou por la esquerda. Ok? Então, por isso é que eu denoto aqui, lamo um espaço linear quaterniónico, pero por la direita, é dizer, dotado de uma multiplicação de escalares quaterniónicos à la direita. E então este módulo de Hilbert consiste em um espaço de todas as funções quadradas integráveis em ômega, valuadas em H, e especificamente eu posso denotar assim, onde este D sigma denota a medida de Lebesgue, normalizada nesta forma. Perfeito. Então, será que eu consigo introduzir um produto ponto? É dizer, se eu considerar duas funções que vivem em particular em L2, o produto ponto está dado, muito similar ao caso em L2 clássico, está dado por F conjugado por G. Sim? E eu chamo este produto interno quaterniónico direito, uma vez mais, estou a usar o produto de constantes para demonstrar todas as propriedades para que seja um produto ponto, constantes dotadas de uma multiplicação por lá direito. Pero aqui, sim, é uma propriedade super importante. O que é mais incrível é que, sim, este produto ponto induz uma norma. E esta norma não é nada mais, nada menos do que tomar a integral em ômega del f, tomar o valor absoluto de f. Pero se recordam que o valor absoluto de um quaternion ou de uma função quaterniónica tem valores em R. Então, isto não é nada mais, nada menos do que a norma de f. Pero, neste modo, f é considerada como uma função vectorial. É exatamente o mesmo. Ok? Perfeito. Agora, eu necessito, se recordam dessa segunda motivação que eu tinha, era a possibilidade de factorizar operadores de dimensões superiores como produto de operadores de primeira ordem. Então, minha ideia é tentar introduzir um operador que consiga factorizar o operador de Helmholtz. Se recordam, o operador de Helmholtz estava dado por el Laplaciano mais alfa quadrada. Sim? Então, vamos a ver uma coisa. Se eu introduzir um operador bastante raro, mas não é assim tão raro. Mirem, as entradas em IJK são as derivadas parciais respeito a cada uma das variáveis. E vou pôr na parte escalar el alfa. Sim? Vou tomar alfa real, de momento, por el problema da não comutatividade. Também pode considerar um alfa puro imaginário, mas de momento vamos considerar alfa real. Então, vemos que este operador de alfa factoriza o operador de Helmholtz exatamente como é o caso complexo. Ok? Algo desta forma. Esta é uma propriedade e uma motivação bastante importante para mim. Em particular, este operador, tomando el alfa igual a zero, esse operador, que está dado por isto, se chama o operador de Dirac, é bastante conhecido. E agora, eu necessito de generalizar, se recordam, de generalizar o conceito de holomorfia em dimensões superiores, e se recordam que eu chamei funções hiperholomorfas ou monogénicas. Pero aqui, uma vez que não há comutatividade, eu tenho que distinguir
si aplicar el operador de Dirac en particular por la izquierda o por la derecha de f. Por isso llamamos monogénica por la izquierda o monogénica por la derecha, depende de onde estou a aplicar el operador. Ok? Perfecto. Necesito o quê mais? Necesito de generalizar o conceito de transformada de Fourier, no caso clássico. Pois sim, é possível. Nós, tomando uma função em L1, a transformada de Fourier não é nada mais, nada menos do que o quê? F. E se recordam aqui que no caso complexo tenho a função, o núcleo clássico, não? Pero o que é mi núcleo agora? Mi núcleo vai ser um núcleo que tem que conter as três variáveis. Então, minha ideia é tentar poner uma exponencial a la menos u e aqui todas as variáveis que me vão aparecer. Uma suma, é dizer, este é um produto punto, ¿sí? de la variable de frecuencia con la variable del tiempo. ¿Sí? Este está dado por un produto punto, pero en particular este U vai ser um quaternion puro unitário. O que é um quaternion puro? É um quaternion que não tem parte escalar. ¿Sí? Vai ser um quaternion, vamos dizer que este U vai ter uma componente em I, vai ter uma componente em J e uma componente em K. Ok? E é unitário por quê? O valor absoluto é igual a 1. Ok? Especificamente. Então, aqui vou denotar X e as variáveis que correspondem ao espaço e este ômega e as variáveis que correspondem à frequência angular. Temos que falar em transformada inversa de Fourier, pero sim, nada mais. Só temos que aplicar aqui a conjugação quaterniónica, que se recordam, satisfazia as propriedades, 4 ou 5 propriedades, e veem que a única coisa que eu tomo aqui, digam-me uma coisa, se eu tomar a conjugação deste, não é verdade que a conjugação deste me vai aparecer el menos? Sim? Porque vai ser el menos que sale daqui, um menos daqui e um menos daqui. Então, este menos se vai. Especificamente me dá isto. Está entendido? Estou a entender o porquê de eu introduzir um puro? É por isso. Sim? O que é interessante é que, usando estas definições, a identidade Parseval se justifica nesta forma. E estão a ver que aqui, por exemplo, o 3 vem exatamente da dimensão. N igual a 3. Ok? Sim. Sim, generales. Qualquer. Unitária. Só tem que ser unitária. Pode ser qualquer coisa. Sim. Perfecto. Entonces, este 3 viene de la dimensión y aquí se recuerdan que el producto interno que estou a considerar aqui é exatamente o produto quaterniónico, ¿sí? Em que tomava F conjugado por G. ¿Sí? Ok. Pero obviamente que na prática não necessitamos da transformada de Fourier general, necessitamos sim da transformada de Fourier quaterniónica finita. Pero, entonces, a única coisa que eu tenho que fazer é introduzir aqui uma nova função, vamos denotar por ft, em que esta função ft está dada por f, por um xi de t, e esta é a função característica, nada mais. Em que é 1 se x pertence ao intervalo e 0 em outro caso. Aqui t é um intervalo do espaço e, uma vez mais, este wu é o intervalo de frequência. Associem sempre t ou wu. Sim? Perfeito. Pero, se eu considerar intervalos que são finitos, depois de tomar ou de considerar a transformada de Fourier finita, obviamente que alguma energia se vai perder. Sim? E eu sei que para a transformada de Fourier quaterniónica original, é dizer, que não é finita, eu sei que a preservação de energia se satisfaz por la relação de Parseval. Sim? Pero, se eu tomar a transformada de Fourier finita, o máximo que eu posso dizer é que a energia, bueno, eu aqui, perdão, está em inglês, pero a relação de conservação de energia, a única coisa que eu posso dizer é que é menor ou igual a 1. ¿Sí? Entonces, en la práctica no tengo exactamente la identidad. ¿Sí? Perfecto. Por esta desigualdade, porque eu estou a considerar uma transformada de Fourier finita. ¿Sí? Entonces, esse é o que quero. E então, esta parte aqui não tem exatamente igual a 1 porque há uma desigualdade. Há uma energia qualquer que se perde. ¿Sí?
Perfecto. Entonces vamos a denotar el espacio. Se recuerdan, hay que generalizar el espacio de Palma-Wiener. Entonces yo voy a denotar el espacio de Palma-Wiener de funciones ahora quaterniónicas que tienen de banda W acotada desta forma. Son funciones quaterniónicas que viven en L2 con compacto soporte, ¿no? Por simplificación en la plática, eu vou considerar a W como uma versão escalada de T, assim se diz em espanhol, eu não lo sei, pero scaled version, é decir, estou a tomar W como sendo C de T. Então sabemos que um X vai pertencer a C de T se só se X entre C vai pertencer a T. Ok? E C vai ser uma constante positiva. Se recordam que este C já nos apareceu antes. ¿Sí? O que é interessante é que se hago esta simplificação, há imediatamente uma relação com os polinômios de Zernike, uns polinômios bastante famosos, que, por supuesto, Manuel, conoces estes polinômios, entram na teoria de óptica. ¿Sí? Essa relação entre as que estamos fazendo agora com esta restrição, está bem, lá hicimos eu e uma colaboradora minha de Portugal, neste paper. Perfeito. Então, o que serão os sinais de ondas esferoidales, pero agora com valores em los quaternions? Perfeito. Isto já aparece, perdão por denotar assim, pero não há outra forma. ¿Sí? Então, vamos denotar essas funções que vivem de R3 com valores em los quaternions. Vamos suponer que são soluções desta equação integral. ¿Sí? E esta equação integral, se recordam que esta kernel já não tem nada a ver com a kernel do caso clássico. É a kernel que eu estou a considerar com ele quaternion puro. ¿Sí? Então, vamos suponer que satisfazem esta relação e que aqui aparecem umas constantes novas, que eu vou denotar por mu de n, que vão depender deste C também. E estes parâmetros não são nada mais, nada menos, mas são uns parâmetros que correspondem às funções phi de n. E vamos suponer que as funções phi de n são completas em la classe de funções de banda acotada BW. Ok? Eu vos comentei que ia apresentar alguns resultados de vários artículos meus, mas especificamente esta definição la hicimos primeiro aqui. É bastante recente, por isso todavía nem sequer tem páginas. Perfeito. Então, o que é mais incrível é que adicionalmente a esta equação, eu consigo também demonstrar, exatamente como teníamos no caso clássico, que se eu integrar as funções com a função sinc, se recordam a função sinc, eu generava as funções outra vez com uns lambdas, sim? Pero agora, as funções sinc, especificamente estão dadas por isto, definidas por isto, não são nada mais, nada menos do que o produto de três funções sinc reais. ¿Sí? Em que, se recordam, a função sinc está dada por seno do argumento entre o argumento. ¿Sí? Então, vamos a demonstrar isto, que são equivalentes as definições. Então, primeiro que tudo, há que demonstrar que esta função, este núcleo, é positivo definido. Também é importante. Pero é bastante sencillo demonstrar. Já estão a ver a quantidade de integrales que temos aqui. ¿Sí? Pero triples, además. Pero é fácil de ver que é positiva definida sempre que isto se verifica. ¿Sí? Então, eu sei, vamos a ver aqui, é ou não é óbvio que esta função é uma função real. É o produto de três funções reais. Então, não há qualquer problema porque comuta com a função quaterniónica. Um número real comuta com a função quaterniónica. Então, meus cálculos nem sequer são tão difíceis de fazer, porque, por definição, é real. Então, é par e real, e então pode comutar sempre com qualquer quaternion. E deste modo, se eu tentar simplificar ao máximo esta parte, eu obtenho uma coisa assim meio rara, mas já vamos simplificar isto, assim uma coisa deste estilo, mas eu sei que esta igualdade se verifica porque minha função sinc tem uma propriedade muito importante, é esta. Tomar conjugado dela funções do núcleo se pode generar como o produto de dois. Ok? Tem esta propriedade bonita de los quaterniones. Pues bueno.
Entonces vamos tentar simplificar al máximo e simplificando esta expressão, eu vou chegar a um ponto em que obtenho aqui algo que depende dos μ's. E desses μ's, eu obtenho imediatamente uma relação entre os lambdas e os μ's. Entende isso? Sim? É decir, a primeira definição foi hecha em términos de los μ's, por isso é que eu tenho esta desigualdade, bueno, esta igualdade aqui. Pero además, eu quero que isto seja igual a isto. Então, significa que os lambdas los estou a definir assim. Este C, outra vez, é o parâmetro positivo e estes μ's e estes lambdas dependem da definição que estou a tomar. ¿Sí? Sí. No, 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 no. La parte, esta, no. No. Esta, no. Esta, sim. Esta, é sim. F em H. Vive em H. Pode ser quaisquer. Sim. Daí obter, de hecho, uma relação mais importante aqui, pero não vou falar um pouquinho agora. Pero há uma relação que também podemos determinar aqui. Só quero que entendam que sim, há imediatamente uma relação e este coeficiente sale el 3 de la dimensão, nada mais. Então, também podemos definir as funções prolatas, quaterniónicas, como eigenfunções de uma equação integral, pero agora usando as funções sinc, que eu estou a tomar como o produto de 3 funções sinc reales, em que especificamente os lambdas estão dados por esta relação. Agora, há uma observação bastante importante. Nós sabemos que no caso clássico, todos os eigenvalores têm multiplicidade 1. Pero isto é certo se considerarmos regiões simétricas em dimensões superiores. Pero aqui só podemos concluir que cada eigenvalor tem multiplicidade finita, em geral. Ok? Obviamente. Sim? É importante observar isto. Perfeito. Então, usando estas duas definições, eu consigo também demonstrar, exatamente como hicimos no caso clássico, que as funções são ortogonais. Vamos primeiro aqui. Ortogonais em um intervalo finito, digo aqui em L2T, em que genero os lambdas, e são ortonormales em todo el R3. Sim? Isso se demonstra usando as duas definições. Perfeito. Então, uma vez que a norma é igual a 1, porque são normalizados aqui, e a norma são os lambdas, então entendemos que um pequeno valor de los lambdas implica que as funções têm a maior parte de sua energia fora do intervalo T. Mientras que um valor de lambda cerca de 1 implica que esta função se encontra fundamentalmente em T. Inteiramente em T. ¿Sí? Perfeito. Então, obviamente que uma primeira ideia seria, por exemplo, desejar extrapolar uma função quaterniónica, acotada em banda, especificamente, conhecida simplesmente em um intervalo que vamos denotar por T, a valores fora desse intervalo. Vamos ver se é possível. Pois, bueno, se denotarmos, por exemplo, sabemos que por definição são completas, sim? Então vamos denotar aqui uma série quaterniónica desta forma, em que estou a multiplicar as constantes por la direita. Então, essa é uma série que chamo série por la esquerda, não? Então, tenho as funções e estes ADNs. Recordar que estes ADNs são quaterniones, são constantes quaisquer quaterniónicas. Então, supongamos que uma função vive neste espaço que eu defini. Então, este limite é igual a 0 sempre que os coeficientes ADN estão dados especificamente assim. Ok? Aqui vem que temos o inverso de los lambdas. Nós não demonstramos, mas não é difícil. Os lambdas têm a mesma propriedade. Se eu considerar um quaternion qualquer Q, Q menos 1, está definido por Q conjugado entre o valor absoluto de Q. Sim? Não há problema nenhum. Eu não defini, pero... Ok. Então, a relação de conservação de energia entre o sinal original e sua transformada de Fourier está dada exatamente por isto. E se eu usar as ferramentas da série que acabei por construir,
eu consigo definir este ratio, esta relação, como algo que depende de los constantes A, que aparecieron en la expansión, con los lambdas. ¿Sí? Y nosotros vimos que los lambdas estaban hechos de esta forma. O lambda 0 era el más grande, y así sucesivamente, estaba a tender a 0. Entonces vemos que para obtener una relación de energía máxima, entonces este sinal f tiene que ser un múltiplo de la primera función, eigenfunción. La eigenfunción que pertenece al eigenvalue de mayor magnitud, que es exactamente el lambda 0. ¿Sí? Muy bien. También podemos hablar de la relación de conservación en el caso de la transformada de Fourier finita. Entonces, considerando un sinal aquí, el ratio, esta relación de conservación de energía que está dada por isto, pode obtener-se por este resultado que acabamos de ver, si f es un múltiplo de phi de 0, es decir, si el sinal está dado de esta forma. Y será la obtención del valor máximo de esta relación. ¿Sí? ¿Está bien? Valor máximo. Sí. Perfecto. Ya no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Como 5 minutos, 10. ¿Sí? Es decir, lo que quería con la clase de hoy es que entiendan que todas las definiciones que son distintas foram posibles de generalizar. Pero ahora me pregunto, ¿será que eu consigo ver dónde estão as funções? O que são as funções? Então eu vos vou demonstrar agora o que são especificamente essas funções se eu las restringo em frequência especificamente à esfera unitária. Então vamos a ver. Se eu estou a tomar o caso da esfera unitária, obviamente que eu tenho que introduzir coordenadas esféricas. Isso é óbvio, sim? Então vamos introduzir as coordenadas esféricas desta forma. Com ρ, θ e φ, ρ vai ser o rádio da esfera, θ uma vez mais é o ângulo polar entre 0 e π, e o φ vai ser o ângulo azimut entre 0 e 2π. ¿Sí? Entonces, sabemos que el caso clásico, las funciones prolatas que son restringidas a la esfera estão dadas explicitamente nesta forma. Quero que vejam aqui uma coisa. Esta é uma constante normalização que vão ver que não é nada mais, nada menos el recíproco de las normas destas funções que me aparecem aqui. Pero estão a ver que estas funções, que vão depender de ρ, θ e φ, eu las consegui poner como o produto de uma que depende só do rádio, olvidémonos de momento del factor de normalização. Uma função que depende do rádio com uma função que vamos dizer uma função angular que depende dos ângulos simultaneamente. Já vamos demonstrar isto. Quero que entendam que as funções que dependem de los ângulos são as funções harmónicas esféricas. E aqui regressamos ao caso inicial. O que são funções harmónicas, primeiro que tudo? Funções harmónicas são funções, aqui estou a considerar de 3 variáveis. Se diz harmónica se é de classe C2 e satisfaz a equação de Laplace, que é isto. Ok? Então, as funções harmónicas esféricas não são nada mais, nada menos do que soluções de Laplaciano em coordenadas esféricas. São as soluções deste Laplaciano. Se eu reescrever este Laplaciano em coordenadas esféricas, me dá estas soluções. E essas soluções estão dadas como produtos de uma função que depende de θ e outra que depende de φ. Se recordam que a função em φ seriam senos ou cossenos, Chebyshev polinômios, apenas, não? Pero estes P's, que são os polinômios de Legendre que vos comentei inicialmente, são polinômios que estão definidos desta forma. Mirem, eu estou aqui a derivar respecto à la variável que eu estou a denotar S, pero S aqui é cosseno de θ, pero de ordem, uma derivada de ordem m, e estou a multiplicar aqui por um término desta forma. Sim? Então, de alguma forma, quero que entendam que este PL é uma coisa bastante sencilla, não é nada mais, nada menos do que as derivadas de ordem L de uma coisa desse estilo. X quadrada menos 1 a la potência L. Bueno, se desenvolvermos isto, este binômio, é bastante sencillo de entender que este polinômio está dado explicitamente desta forma. Ok? Então, se põem num computador, Maple, MATLAB, se podem encontrar, já estão hechos as ferramentas, pero especificamente não é difícil de fazer a la mano. Sim, primeiro, a menos a los primeiros casos. Aqui, em geral, estou a denotar este limite superior como a suma
como sendo o maior inteiro menor que ou igual a k. Ok? Em geral. Ok. O que é importante é que estas funções associadas a Legendre são ortogonais em L2 no intervalo de 0 a π. É dizer, se eu las integrar de 0 a π com aqui o seno de θ, que se recordam, vai aparecer no jacobiano quando eu cambio de coordenadas x0, x1, x2 para coordenadas esféricas, me vai aparecer o jacobiano ρ quadrada seno de θ, sim? Então vou entender que aparece este término aqui, e esta integral está dada especificamente aqui. Então, vocês estão a ver que para calcular as normas é bastante sencillo, porque cossenos ou senos integrar entre 0 e 2π é facilísimo, não? Então, vemos que quando L1 é distinto de L2, tomando o mesmo parâmetro arriba, m, este integral me dá 0. Outro caso, sabem que este é o delta de Kronecker, é dizer, quando L1 é igual a L2, é igual a 1. Además, os harmónicos esféricos que consideramos, estas funções, que estão dadas por estes polinómios que acabamos de ver, multiplicados por senos ou cossenos, formam um conjunto completo, especificamente de 2L mais 1 funções ortogonais, e assim formam uma base ortogonal do espaço de Hilbert de funções quadradas integráveis sobre a esfera unitária. Por isso é tão importante quando falamos de aproximação, estas funções sempre nos aparecem. Sim? Porque de hecho formam uma base neste espaço. Sim? Eu não vos comentei aqui, pero esta notação não é rara, este E-O-O. Depende da paridade do cosseno ou do seno, even or odd. Por isso é que eu denotei por E-O-O. Ok? Não aparece muito esta notação, pero eu prefiro usar isto. Outra coisa, se eu agora integrar estas funções em L2, usando as propriedades, se recordam, de que para L1 distinto de L2 esta integral é igual a 0, e sabemos as propriedades de senos e cossenos, então as normas destas funções são bastante sencillas. Nada mais, é isto. E se recordam que esta raiz quadrada, se recordam, vamos aqui inicialmente, não é nada mais do que nada menos o recíproco desta coisa que aparece aqui. Por isso é que eu digo que este factor é um factor de normalização. É o recíproco da norma dos harmónicos esféricos. Ok? Ok? Sim? Estou terminando. E então, por outro lado, agora entender, tenho pena porque não posso falar um pouquinho de onde aparecem estes polinómios radiais, pero estes polinómios radiais estão dados em termos do polinómio clássico de Jacobi. Especificamente tomando o parâmetro aqui beta igual a 0 e el x como sendo 1 menos 2 ao quadrado, para garantir que estou adentro. ¿Sí? Entonces, ya vimos que tenemos polinómios Jacobi, polinómios de Legendre, senos y cosenos. Y ahora la idea es la siguiente. Entonces, ¿qué hago yo a tentar generalizar este concepto? Será que, vamos a pensar uma coisa, estes polinómios R são polinómios reais que dependem do rádio. O meu grande problema, e de onde entra minha ideia, é que eu tenho que estender o conceito destas funções. Porque estas funções são harmónicas. ¿Se recordam? Se são funções harmónicas, a ideia agora é que eu tento generalizar o conceito de harmónico. Pero já sabemos que o operador D, que era o operador de Dirac, el D quadrada me dava menos el Laplaciano. ¿Se acordam? Porque generalizava, no caso em que alfa é igual a 0, eu sei que D quadrada é menos el Laplaciano. Então, isso significa que eu consigo generar, a partir de funções harmónicas, eu consigo generar funções monogénicas. Como? Então, vamos imaginar, tenho uma função que satisfaz o Laplaciano. Vamos suponer que H é harmónico. ¿Sí? Este operador se factoriza de la forma D quadrada. ¿Sí? É um operador lineal, não tem nada de mal. Isto é o mesmo que escrever D por DH. Então, isso significa o quê? Que este DH, que eu posso definir como sendo um H asterisco, é ou não é uma função monogénica? Porque D aplicado em H asterisco é igual a 0. Estão a seguir? Sim? É dizer, se eu tenho uma função harmónica, se eu aplicar um D a uma função harmónica, vamos denotar essa função H asterisco, essa função é monogénica.
daqui ser tão importante factorizar operadores de segunda ordem a operadores de primeira ordem. Então, isso significa, então vamos fazer exatamente isso. Vamos aplicar um D a estas funções e vamos ver o que dá. Sim, claro, el D, pero tem que ser el D em coordenadas esféricas, porque essas funções já estão vivendo que dependem de θ e φ. Então, vamos a isso. Vamos aplicar, e o que digo aqui é que vimos que as funções prolatas se definem como produtos de polinômios radiais, os polinômios Jacobi, e estas funções angulares, que são as funções harmónicas esféricas. Então, em 3 dimensões, que era exatamente o que estava dizendo, o conjunto das funções angulares que eu vou elegir vai ser um sistema ortogonal. No caso clássico, são de funções harmónicas esféricas. Então, eu espero que consiga construir, agora, no caso quaterniónico, um sistema ortogonal para a hora de funções monogénicas. Bueno, esperemos que sejam ortogonales. Senão, não tem sentido. ¿Sí? Pero o que é interessante é que sim. Então, o que hago eu? A estratégia é a seguinte. Eu empiezo a considerar um conjunto formado por las extensões em la bola de las funções harmónicas esféricas. Okay? Eu estou aqui a denotar de um grado L mais 1, porque eu vou aplicar um operador D de grado 1. ¿Sí? Então, para não me dar de grado L menos 1, eu empiezo de grado L mais 1 para obter uma função que depende de L. Bueno, del grado L. ¿Sí? Então, eu empiezo de grado L mais 1. Por definição, o M não pode ir mais do que L mais 1, ¿sí? Por la construção das funções de Legendre, e o L é qualquer. Então, minha ideia agora vai ser aplicar a este conjunto o operador D0. Pero o operador D0, que é o operador de Dirac, neste momento em coordenadas esféricas, está dado explicitamente por isto. Estão a ver que aparecem as componentes I, J, K e as derivadas parciais a respeito a ρ, θ e φ, obviamente. Então, aplico e vou obter mais. Vou obter mais e vou obter um conjunto de 2L mais 3, que eu denoto, mirem aqui o que estou a aplicar. Eu aqui pus D, perdão, porque de hecho se denota por D, mas vamos imaginar que este é o D que estou a usar aqui, ok? O D de Dirac. Então, a ideia é que eu aplique o D de Dirac a polinômios harmónicos que vivem na bola e depois restringo a la fronteira, que é tomando el ρ igual a 1. ¿Sí? E então vou dizer que estas funções se chamam as funções monogénicas esféricas. Agora me perguntam, estamos a aplicar derivadas parciais. É muito complicado, obviamente. Mas o que é interessante, e eu não vos mencionei, é que estas funções, as funções de Legendre, satisfazem muitíssimas fórmulas de recorrência. Então, eu consigo, de hecho, simplificar ao máximo e quero que vejam o bonito de las expresiones de estas funciones en términos de las armónicas esféricas. Mira, la parte en I no es nada más do que nada menos una combinación lineal por una constante, bajo una constante de las armónicas que ya conocemos. Y ahora en J hay, bueno, una de grado L, pero de orden M más 1, otra de orden M menos 1. ¿Sí? Pero si yo sé que estas funciones son ortogonales, bueno, eu quase seguro consigo demonstrar facilmente que estas são ortogonais. Claro, respeito a um produto ponto quaterniónico. Aqui tenho alguns exemplos para verem que esta coisa de hecho existe. Sim, só pus aqui no caso hasta m igual a 2 e l igual a 1, mas estão a ver aqui que é fácil de construir estes polinômios em coordenadas cartesianas. Aqui tenho alguns exemplos, só para ver algumas variações usando o θ de 0 a π e o φ de 0 a 2π, e sua projeção aqui correspondente a máximos e mínimos, aqui foi só to have fun, pero o importante resultado é que, de hecho, o conjunto dessas funções quaterniónicas que eu acabei de construir formam um sistema ortogonal na esfera unitária, agora com respeito ao produto interno quaterniónico, e suas normas las consigo determinar explicitamente e estão dadas por isto. Ok? Bueno, este lema de hecho não é fácil, pero estão a ver com as expressões anteriores é mais facilito. Então, para terminar, minha ideia é que, para eu construir estas funções, a única coisa que eu hago é cambiar a parte angular, que eram funções harmónicas esféricas, agora por funções monogénicas esféricas, tomando a parte radial exatamente a mesma, pero
el factor de normalización va a ser el recíproco ahora de las normas que yo conseguí determinar. ¿Sí? Me gustaría más de hablar algo disto, pero ya veo que estamos sem tempo, pero só quero que entendam que usando as relações anteriores, eu também consigo escrever as funções quaterniónicas em términos de combinações lineares de las funciones prolatas restringidas en la esfera clásicas, que son estas. ¿Sí? Entonces, yo vos comenté, este artículo acaba de ser aceptado 2 meses, entonces este es bastante nuevo, entonces a ver si es posible desenvolver un poquito más en esta dirección, pero espero que tenha sido entendido. Muchas gracias. Bueno, tiempo para preguntas. Uh-huh. Este U, el puro, sí, ese puro sí, pero la función, vamos ahí, aqui, sí, recuerda que esta função pode ser qualquer, são 4 entradas, sí, por isso é que eu estou aqui a dizer que tem valores em quaterniões H, pero esta exponencial, se tu escreveres isto em termos de desenvolver em Euler, em desenvolvimento de Euler, cossenos mais i senos, tu consegues averiguar que isto é um vector puro. Por isso é que eu não fui especificamente a isso, pero é fácil de ver se desenvolveres em cossenos e senos. É uma questão de cálculos. ¿Sí? Porque este U vai ser o de 1 é 1, o de 2 é 2, o de 3 é 3. E tu depois asas para cada um deles, porque vai ser o produto de exponenciais, algo assim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Aquí me dices Uhum. un cuaternión. Uhum. Es dirección. Sí, 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 sí. La dirección. Buena pregunta. Es decir, aquí no es visible, pero no depende de la dirección. No depende de la dirección. Sí, es muy buena pregunta. Tienen que ser iguales. Es por eso. Pero es una buena cuestión. Pero es tú, una vez más, puede ser cualquier. Tú puedes elegir como siendo el I, el J, el K, pero las entradas tienen que ser tales para que el valor absoluto sea igual a 1. Nada más. Nada más. Solo esto. Gracias. Dios, como los dos ingredientes que veo para que salga tan bonito todo, por un lado tendría que ser el hecho de que el operador de Dirac es factorizable. Pero luego la cuestión monogénica es muy importante, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que yo tenga una función que sea monogénica, el producto de dos funciones monogénicas no es monogénico, etcétera, ¿no? Entonces, es un caso, lo que pones tú allá en la mera izquierda es algo muy peculiar, ¿verdad? Y es ese segundo elemento añadido a esto que me hace que me quede tan bonito. Es esta. Es esta. Es esa, exacto. Sí. Por eso es que digo que, de hecho, extiende y refina las funciones holomorfas y armónicas al mismo tiempo. ¿Sí? Porque yo a partir de una armónica genero una monogénica. Bueno, pues si no, pues agradecemos a Joao por su charla de vuelta.